o seu irmão chamado Epáfras, irmão em Cristo, que foi o fundador da igreja de Colossenses, um servo de Deus. E em Colossenses capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: todos acharam? Amém? Colossenses fica lá no finalzinho, antes de Tessalonicense, amém? Depois de Filipense. Todos acharam? Então Colossenses capítulo 4, versículo 12 diz: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Essa palavra consumado significa convicto. Existem algumas versões, eu até prefiro, porque vai falar sobre isso hoje, essa noite, o tema da mensagem. Então vou ler novamente no versículo 12: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, diga assim comigo, firmes, perfeitos e convictos em toda a vontade de Deus. Diga assim, convictos em toda a vontade de Deus. Pode sentar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por essa oportunidade, Senhor, e um privilégio estar na Tua casa de oração, de ouvir a Tua voz, de Te adorar e louvar. Quantos nesse momento talvez estão dentro de um cárcere, sobre um leito, que gostariam de estar junto conosco e não podem, Senhor. Senhor, mas graças te damos por esse momento, Senhor, de adoração, de louvor, de culto ao Senhor. Que Teu Espírito possa ser o ministrador dessa noite mais uma vez neste lugar. Tome a vida do pregador, Senhor, conceda a palavra de sabedoria, de revelação e de conhecimento, liberando os remas de Deus, Senhor, alimentando, edificando, gerando vida à Tua igreja, Senhor. Que através dessa mensagem, a prática da palavra, Senhor, nós vemos a tomar posse para alcançar tudo aquilo que o Senhor prometeu ao seu povo, à sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento espiritual, prepara o nosso coração como um solo fértil, receptivo à Tua palavra, Senhor, para que quando ela vir, venha produzir frutos para aquilo que ela está sendo enviada. Assim nós oramos e cremos e profetizamos no nome de Jesus, e a igreja que crê diga amém, amém e amém. Amém, igreja? Amém. Quantos crê aqui, diga amém. Amém. Só quem crê, quem não crê, não diga amém. Amém. Então vamos lá, Colossenses capítulo 4, versículo 12, amados. Nós vamos estar ministrando um tema. Dá para colocar aí? O tema dessa noite, o Senhor nessa semana, Ele me trouxe essa palavra, e o Espírito Santo, Ele começou a acrescentar no meio da semana sobre este tema dessa noite. Deus, Ele quer falar conosco, através do seu Espírito, através da palavra de Deus, sobre convicção, mantendo a convicção cristã. Fala para você, meu irmão, precisamos nos manter convicto em nossa caminhada cristã. Aleluia! Então, amados, aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele saúda um dos seus irmãos em Cristo, chamado Epáfras. E Epáfras foi o fundador da igreja de Colossenses. E ali Paulo elogia esse irmão, dizendo que através das suas orações, ele manteve a igreja firme, perfeita e convicta em toda a vontade de Deus. Um homem sincero que orava a favor da sua igreja em Colossenses, e nesse momento essa igreja passava por várias dificuldades, grandes dificuldades, mas a igreja, ela se manteve firme, perfeita e convicta em toda a vontade do Senhor. Amados, nós temos que nos manter em nossa jornada espiritual a nossa convicção cristã. Nós temos que entender quem somos em Deus, o que temos em Deus e para onde vamos em Deus. Então, amados, nessa semana agora, eu estava reparando num programa de televisão chamado aquele The Voices. Algumas pessoas devem ter assistido, e a nossa professora de canto, ela até incentiva a gente a assistir, porque fala que tem muitas orientações que às vezes são dadas, que nos ajuda até na técnica
de cantar. Então ali nessa programação a gente estava observando quantas pessoas talentosíssimas, pessoas ali que impostam a voz, usa todas as técnicas, né, de canto, seja o vibrato, seja o melisma, seja um falsete, pessoas que têm vozes belas. Mas o que mais me chamou a atenção não foi toda essa técnica vocal. O que mais me chamou a atenção, porque antes de eles participar desse campeonato, há uma entrevista. E aí eles começam a perguntar de onde que eles vieram, aonde eles aprenderam a cantar, como começou. E ali a maior parte, o que me impactou, me chamou a atenção foi isso. A maior parte daqueles candidatos disseram que começaram dentro de uma igreja. E amados, ali começam a observar, irmão, quantas pessoas, irmão, recebem o dom de Deus, o talento de louvar e agradecer ao nome do Senhor. E sabemos que o talento não é nosso, o dom é do Espírito Santo. Deus, ele somente nos concede para que Deus venha a ser glorificado e exaltado. E quantas pessoas, meus amados irmãos, já passaram por uma igreja cristã e hoje estão lá fora, por não ministrar isso, e até mesmo guardar essa convicção cristã, hoje estão lá fora e usando esse talento que algo Deus lhe deu, por fama, por sucesso ou por ganhar muito dinheiro, e esquecendo do maior propósito em que Deus deu o dom e o talento, que é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quantas pessoas deixaram de ter comunhão com Deus, deixaram o seu ministério, deixaram de atender o seu chamado, para em busca de um sucesso, para em busca de uma melhor qualidade de vida financeira, usando algo que Deus lhe deu. Amados, e isso acontece muito em nosso meio cristão. Pessoas talentosíssimas, umas delas são também celebridades internacionais, como a cantora chamada Whitney Houston, não é isso? Uma cantora aí que realmente é uma das mais belas vozes que nós podemos ouvir. E hoje você sabe a história dessa mulher que foi ali morta, até mesmo através do vício, né, através das drogas. Uma pessoa que também saiu de uma igreja evangélica. Não somente ela, mas vários cantores que hoje são celebridades internacionais que saíram do meio evangélico, um dom que Deus lhe deu. E ali através da fama, do sucesso, do poder, do dinheiro, né, ali foi engodado por esse tipo de embaraço e acabaram de deixar de cumprir um ministério lindo e maravilhoso que glorifica o nome do Senhor. Então, amados, o que nós queremos falar aqui nessa noite, o que o Senhor tem colocado no meu espírito para falar hoje à igreja, tem muitas pessoas que perdem a sua convicção cristã. Para que eu fui gerado? Nós fomos gerados para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós fomos gerados para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Aonde nós vemos a passar, venha a exalar o bom perfume de Cristo. Deus nos chamou para ser instrumento em suas mãos, como vaso de honra em sua casa. Quantas pessoas começaram bem e terminaram mal? Pessoas que aos olhos humanos, muitos até mesmo ao mesmo que eles tinham, sucesso, fama, muito dinheiro, mas o que leva uma pessoa a morrer dessa maneira? De uma maneira escravizada pelas drogas, pela opressão. O sucesso não foi suficiente, a fama, o dinheiro, o poder, porque Deus não chamou o homem só para isso. Deus chamou o homem para que o seu nome venha a ser glorificado em nossa vida. Porque em todo ser humano há um vazio existencial que só pode ser preenchido, é tão grande, que não é com dinheiro, nem poder, nem fama, nem sucesso, mas é com a presença de Deus. Porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Isso não se resume somente no ministério de louvor, mas também na palavra. Quantas pessoas receberam o chamado de Deus, pregam a palavra, com uma eloquência, com uma sabedoria, Deus dá revelação, e daqui a pouco começa a usar o seu ministério como uma forma comercial. Ou seja, começa a comercializar algo que Deus deu para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, irmão, quando eu perco a minha convicção cristã, nós perdemos o alvo. Nós perdemos o propósito que Deus tem a realizar em nossa vida.
Nós perdemos o temor a Deus, perdemos a comunhão com o Senhor, e quando o homem perde a comunhão com Deus, um abismo chama o outro abismo, um distanciamento da presença de Deus. Então, amados, em várias áreas da igreja, hoje, nosso meio evangélico, muitas artes estão sendo adotadas na igreja, e isso é bacana, como a arte da dança, a coreografia, como a arte também de interpretar numa peça de teatro. Isso tudo que glorifica o nome de Deus é bonito e maravilhoso. Mas todos nós, seja que pregamos a palavra, seja que adoramos o Senhor, seja um levita na casa de Deus, seja um artista cristão, seja na dança, quando eu faço algo para o Senhor, eu tenho que trazer na minha memória que eu fui gerado para glorificar, para exaltar, para que o nome de Deus venha a ser louvado através da minha vida. Porque tudo é dele, por ele, para ele foi feita todas as coisas. Aleluia! Então nós fomos chamados para exaltar o nome do Senhor. Então quando o cristão ele perde essa convicção do seu chamado, da sua vida, para aquilo que ele foi gerado, ele se perde na sua caminhada. Então, amados, quantas pessoas perdem a sua convicção, até mesmo na sua vida secular? Pessoas que Deus deu a capacidade de ser um advogado, pessoa que Deus deu a capacidade de ser um médico, pessoa que Deus deu a capacidade de ser um empresário, Deus confiou riqueza, Deus confiou a sabedoria, Deus confiou talento, mas as pessoas, por não saber administrar isso, ou seja, ela perde a sua convicção daquilo que ela foi chamado, porque antes de você ser advogado, antes de você ser médico, antes de você ser engenheiro, antes de você ser empresário, antes de você ser um operário, você, antes disso tudo, você é um servo de Deus. Você está ali, sendo um advogado, mas é para que o nome do Senhor, mesmo você sendo advogado, venha a ser glorificado. Você é um empresário, mas a sua conduta, as suas atitudes, irmão, é para glorificar o nome do Senhor na sua empresa. Se você é um operário, através da sua vida, você é uma agência do reino de Deus chamado igreja. Eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Aonde nós formos, temos que brilhar, temos que refletir a imagem e semelhança do Senhor. As pessoas olhar para mim e para você, saber que você realmente é diferente. A Bíblia fala que o cristão é o sal e a luz dessa terra. Fomos chamados para fazer a diferença aonde nós estivermos, seja em qualquer área da sociedade, seja na faculdade, seja na sua vida profissional, seja dentro da igreja e seja também fora da igreja. Tem convicções cristãs dentro de um culto, qualquer um tem. No momento onde uma atmosfera aqui, todos estão no mesmo propósito, de louvar a Deus, de ouvir a palavra, de orar, erguer as mãos para os céus, é fácil ter uma convicção cristã. Mas Deus espera de mim e de você, que nós temos essa convicção cristã, é lá fora na arena da vida, na minha conduta, na minha ética cristã, na moral cristã. As pessoas olhar para nós e ver Jesus em mim e em você. Então, amados, quantas pessoas, irmãos, quando ali está diante das ofertas, às vezes é do dinheiro, como falamos aqui de cantores, por causa da fama, do poder, do sucesso, deixam de lado as suas convicções cristãs e se assenta para comer a oferta que Satanás coloca na sua mesa. Quantas pessoas se corrompem, quantas pessoas sonegam, quantas pessoas vivem em coisas ilícitas, em negociatas, em mentiras, enquanto o nosso Deus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E a Bíblia vai me dizer que é o pai da mentira, é Satanás. Então, como é que eu posso edificar uma vida, seja profissional, seja ela financeira, seja familiar, seja ministerial, seja na qualidade de servo, sobre mentiras, sobre o engano? Então, meu irmão, a Bíblia fala que o homem deve examinar a si mesmo. Como você tem mantido a sua convicção cristã? É algo que nós temos que pensar. Uma das coisas que realmente me traz memória para uma convicção cristã, que eu devo, um dia eu vou prestar conta, é aquilo que eu faço do meu corpo. A Bíblia vai me dizer que eu sou propriedade peculiar de Deus. Aleluia! Sou uma propriedade.
Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos propriedade peculiar do Senhor. Um alto preço foi pago, o sangue de Cristo foi derramado, que nos cobriu de todo o pecado, nos deu a oportunidade de ter uma vida eterna e uma novidade de vida com abundância com o Senhor. Mas nesse momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o preço alto foi pago. E se o alto preço foi pago, Ele tem direito sobre a minha vida, sobre a sua vida. A Bíblia fala que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos o quê? Ao Senhor. Lá no livro de 1 Coríntios, abre a sua Bíblia em nome de Jesus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, vai dizer aqui no versículo 19, olha o que a palavra de Deus diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu irmão, o nosso corpo é propriedade, é templo do Espírito Santo. E tudo que faço com ele diz respeito ao Senhor, porque um preço alto foi pago. Quando eu pego o meu corpo, quando eu tenho conhecimento da palavra, não estou mais no tempo da ignorância, e sei que meu corpo foi feito para glorificar o nome de Deus. Quando eu pego meu corpo e profano esse corpo, nós estamos profanando o próprio templo do Espírito Santo de Deus. Pessoas que vivem uma vida de prostituição, troca de relacionamento como troca de roupa. Meu irmão, você está prostituindo o templo de Deus. Pessoas que, presas no vício das drogas, do alcoolismo, tanto as drogas como o álcool, destrói o corpo. Esse corpo, como diz a palavra, não pertence a nós, mas pertence para glorificar o Senhor, pertence a Ele. Tanto o corpo, tanto a alma, tanto o espírito. Então tudo aquilo que nós fazemos com a nossa vida diz respeito ao Senhor. Na verdade, quando eu penso aqui nesse texto bíblico, é comparado com um zelador de um prédio. Um zelador do prédio, o que ele faz? Ele tem que manter a ordem no prédio, ele tem que cuidar, ele tem que fazer a manutenção daquilo que ele foi incumbido de fazer. E ele tem que cuidar, tem que manter a ordem, ele tem que zelar para que aquele prédio venha ter uma boa manutenção. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós destruímos o nosso corpo, nós estamos tentando destruir o templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala, Jesus, ele veio aqui, pagou um alto preço, e ele fala que todo aquele que nele crê, tem a salvação, tem a vida eterna. Mas nós fazemos agora parte, somos corpo de Cristo como a igreja do Senhor. E nós temos que guardar. Se nós prostituímos, nós estamos profanando o templo de Deus. Se nós realmente enchemos nosso corpo, cuidamos dele mal, Deus não quer que você somente cuide do seu espírito, tem o seu valor, mas Deus quer que você cuide também do seu corpo. Quando nós depreciamos esse corpo, você está destruindo o próprio templo do Espírito Santo de Deus. E isso entristece ao Senhor. Então, amados, tudo que faço, até mesmo, irmãos, as nossas vestes. Tem pessoas que às vezes conhecem a palavra e não pode perder a convicção que você é um cristão. Aqui não é bota a roupa ataviada nos pés e a cabeça, não. Mas quando a gente bota uma roupa, irmão, a gente olha para o espelho, a gente tem que perguntar e fazer a seguinte pergunta: essa roupa glorifica a Jesus? Quantas pessoas, irmãos, às vezes botam tanta roupa mais para mostrar o seu corpo, Acaba de uma forma, você está se vendendo para alguém. Isso é um tipo de venda. Se você quer chamar a atenção das pessoas de uma forma, às vezes, na sensualidade, meu irmão, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você precisa se guardar. A não ser quando você é casado, tudo bem, você tem o seu relacionamento, aí é algo de Deus, é algo maravilhoso. Mas fora isso, para que isso tudo? Pela vaidade? Quais são realmente a motivação que nós temos de botar uma roupa? É para chamar a atenção das pessoas? Então, irmão, quando a gente sair de casa, a gente tem que botar uma roupa e olhar para o espelho e falar:
essa roupa está glorificando o nome de Deus? Está louvando o nome do Senhor? É uma roupa que realmente há uma decência? Ou estou me botando um tipo de roupa que está trazendo vergonha e até mesmo escândalo? Tipo de roupa que a pessoa fala, o crente mais é dado, mais o que é cobrado, não é isso? Pessoa dentro da igreja fala, olha só, que roupa é aquela ali? Às vezes não tem diferença nenhuma que uma pessoa que entra dentro do baile funk. Meu irmão, o cristão é diferente. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos que guardar aquilo que tem valor para Deus. Amém, queridos? Então fica um recadinho em nome de Jesus. Então, amados, eu estava falando aqui de ministério, irmão, que muitas pessoas perdem a sua convicção. E uma coisa que me deixou passar desapercebida, mas eu quero voltar, porque é muito importante. Abre em 1 Pedro, capítulo 1. Eu achei esse versículo aqui algo tremendo. 1 Pedro... Perdão, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim. Entenda bem isso aqui. Olha só. Simão Pedro, diga assim, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, antes de ser apóstolo, ele era servo. Aleluia, querido. Ele era servo. Aos que conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então aqui nós falamos aqui de chamado, de ministério, né? Deus às vezes ele acrescenta, Deus dá habilidade, Deus capacita o homem, Deus dá dons, dá talentos. E às vezes as pessoas, por não saber administrar a sua convicção espiritual, cristã, as pessoas acabam se corrompendo pelas ofertas. Aqui eu acho interessante que Pedro ele era servo, depois vem a palavra apóstolo. Meu irmão, você pode ser um levita, você pode ser um pastor, você pode ser um apóstolo, você pode ser um profeta, mas antes de tudo nós temos que ser servos de Deus. Tem muitas pessoas que se perdem por causa disso. E muitas pessoas acabam pecando diante do Senhor. Nós temos que entender que nós fomos gerados para ser servo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossa vida, para ser instrumento, porque sem convicção cristã, meu irmão, nós somos vulneráveis ao ataque do diabo. Sem convicção cristã, você vai ser um alvo fácil para Satanás te engodar e te dar uma rasteira. Sem convicção cristã, irmão, realmente não há temor a Deus, não há intimidade, não há comunhão com o Senhor. A pessoa vai se perdendo na sua caminhada espiritual. Quantas pessoas começam bem a sua caminhada e terminam mal? Se corrompendo, né? Muitas vezes em situações ilícitas, enquanto o apóstolo Paulo fala que tudo posso, tudo é lícito, mas não me deixarei levar por coisa alguma. E quantas pessoas no meio da sua caminhada estão se deixando levar por situações ilícitas, coisas que não glorificam o nome do Senhor. É aquele negócio, é aquela vantagem, é aquele negocinho que aos teus olhos humanos você vai se dar bem. E muitas vezes nós negamos a lei dos homens, quebramos princípios para atingir um objetivo, mas Deus está vendo tudo isso. Meu irmão, nós não podemos edificar a nossa vida, né, com coisas ilícitas. O nosso alicerce tem que ser um alicerce saudável. O nosso alicerce tem que ter verdade. O nosso alicerce tem que ter o temor a Deus. Porque maldito daquele que edifica a sua casa de uma forma ilícita, irmão. Vai durar um tempo, 2 tempos, mas cai por terra. Porque Deus ele não se escarnece. Aleluia, queridos. Então, aonde você estiver, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Não somente dentro da igreja, mas principalmente na arena da vida. É no seu trabalho. A nossa conduta, hoje a reflexão é: eu tenho uma convicção cristã ou eu me perco diante das ofertas desse mundo? Do sucesso, do poder, do dinheiro, eu tenho me corrompido. Aleluia! Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, amados, é uma coisa que nós temos que pensar a cada dia. Por isso que o Senhor fala que nós temos que vigiar e orar. Então, amados, nós somos templo do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós façamos com o nosso corpo diz respeito a Deus. Lá em Romanos capítulo 12, verso 1 vai dizer que eu devo apresentar o meu corpo em sacrifício vivo ao Senhor. O meu corpo para adorar a Deus, para glorificar. Tudo aquilo que faço nele, com ele, diz respeito ao meu Deus. Porque um preço alto foi pago e preço de sangue por amor às nossas vidas.
E aonde nós estivermos, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Então, amados, em nome de Jesus, eu convido a você a abrir a sua Bíblia agora, lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E eu quero falar sobre também uma convicção cristã. Manter a sua convicção cristã mediante a sua fé. Quantas pessoas, irmãos, não se mantêm a sua fé? Ela esquece que tem uma aliança com Deus, que tem um favor, tem promessa. Elas deixam de lado a palavra de Deus que recebe no culto, numa escola bíblica. Ela não mantém a sua convicção cristã a respeito da fé. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, e irmão, tem tudo a ver convicção com fé. Porque em Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a firme convicção, é a certeza, né? Daquilo que não se vê, né? Você espera, mas você não vê, mas você é convicto mediante a fé que aquilo vai acontecer no tempo de Deus na sua vida. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Algumas interpretações falam que a firme convicção é a firme certeza. Convicção é certeza, é firmeza. E quantas pessoas não se mantêm firmes naquilo que Deus diz a respeito de nós? A você. Promessas que Deus fala que vai se cumprir, mas mediante uma luta, uma dificuldade, uma adversidade, a pessoa não se mantém convicta na sua fé cristã. Ela fica variando, ela fica em desequilíbrio, ela se perde, ela se esquece tudo quanto Deus falou e prometeu. Meu irmão, nós temos que ter convicção daquilo que temos da parte do Senhor. Nós temos convicção quem somos em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer: aquilo que você pensa acerca de você mesmo é aquilo que você é. Se você pensa que é um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você pensa que nunca vai chegar em lugar nenhum, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Se você pensa que você é um João ninguém, você sempre será um João ninguém. A Bíblia me fala lá em Provérbios, abra a sua Bíblia, no capítulo 23, Provérbios. Essa palavra aqui, vira e mexe, a gente fala aqui na igreja. Provérbios 23, versículo 7 diz: porque como imaginou na sua alma, assim é. Como que você imagina que você é? O seu futuro. Ah, eu sou um derrotado, sou um fracassado, tudo que eu faço é tudo errado. Se você imagina e você acredita nisso, se você não mudar essa forma de pensar, você não vai sair do lugar. Você realmente vai ser essa pessoa. A Bíblia fala: aquilo que ele imaginou na sua alma, assim ele é. Certa vez Deus fez promessa ao povo de Israel, tirando o povo do Egito, e falou que ia colocar uma terra que mana leite e mel. No meio da peregrinação houve dificuldades. Deus nunca isentou dos problemas. A dificuldade existe, mas Deus estava com o povo para abater qualquer tipo de dificuldade. Como o mar vermelho, Deus fez abrir. Como a escassez da água, do maná caiu da fome, Deus fez maná cair do céu. Deus fez brotar água da rocha para sustentar, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas nesse meio tempo ali, quando Deus permitiu o povo a ir à terra espionar, que o povo duvidou se realmente a terra era boa, Deus assim permitiu 12 homens espionar a terra que manda leite e mel. E aí depois voltaram os 12, e 2 acreditaram, viram que a terra era boa, aquilo que Deus falou era poderoso para cumprir. Mas 10 espias, houve uma incredulidade. A Bíblia fala que eles contaminaram todo o arraial, toda a congregação. Só foram 12, todo o povo ficou naquela expectativa, o relato, aquilo que eu trouxer daquilo que eles viram daquela terra. E ali 10, a Bíblia fala que contaminaram com a incredulidade, ao ponto de dizer assim: nós somos como um gafanhoto. Eles se olharam e se viram como um gafanhoto, um inseto, diante das dificuldades. Eles disseram: a terra é boa, mas a terra está edificada, tem gigante, já tem casas edificadas. Olharam para eles, viram as dificuldades, que não tinham capacidade, não tinham habilidade suficiente para vencer os moradores daquela terra. E a Bíblia fala que devido àquela incredulidade e àquela murmuração, aqueles homens pereceram no deserto, porque Deus fechou a porta da promessa. A promessa existia, mas houve a incredulidade. Ou seja, eles não se manteram na convicção de fé cristã. E muitas pessoas não estão se mantendo na sua fé. Elas variam daquilo que os seus olhos estão vendo, daquilo que a lógica está dizendo, que a sua humanidade está falando. Enquanto a Bíblia fala que a fé não tem nada a ver com vista, que nós não devemos andar por vista, mas andar por fé. Se você está vendo, isso não é fé.
Fé é aquilo que não vejo, mas eu creio que na palavra de Deus, Deus tem uma promessa a cumprir na minha vida, e eu creio que vai se cumprir no tempo de Deus. E muitas pessoas naufragam, muitas pessoas são sucumbidas pelas situações, porque não se mantém a fé em Cristo. E ali vem as dificuldades, vem a dúvida, vem o medo, vem os fantasmas, e ali ela acaba naufragando nesses problemas, naquilo que seus olhos estão vendo. Enquanto Deus, ele fala que nós temos que crer, porque se cremos, veremos a glória do Senhor. Amém, querido? O apóstolo Paulo demonstrou uma convicção tamanha em Romanos capítulo 4, 21. Você vê que esses homens de Deus, homens que venceram, né, situações difíceis, passaram por diversos problemas. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 4, versículo 21, ele diz o seguinte: estando certíssimo, isso aqui é convicto, estando convicto de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Paulo disse: aquilo que Deus prometeu, eu estou certo que ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Meu irmão, a Bíblia vai me dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria uma coisa o Senhor não faria, ou falaria e não confirmaria? Aquilo que Deus falou, a Bíblia me diz que nenhuma palavra da sua boca cai por terra ou volta vazia, mas faz aquilo que apraz o Senhor. Então, homens de Deus que tinham convicções foram homens que alcançaram a promessa. Homens que tinham um propósito com Deus, ainda que os seus sentidos diziam uma coisa, ainda que a lógica dizia outra, ainda que a sua humanidade, eles olhavam para a promessa, para a palavra de Deus e tinham convicção, estava certíssimo de aquilo que Deus prometeu é poderoso para cumprir. Aquilo que Deus prometeu, seja na sua família, seja no seu casamento, seja ali na educação dos seus filhos, seja na sua vida profissional, aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus já colocou no seu coração, aquela visão que Deus já te deu, revelou a você, meu irmão, ele é poderoso para cumprir. Aleluia! Mas eu preciso manter convicto, porque a Bíblia fala que aquele que planta, aquele que o lavrador que planta, se ele desfalece no meio daquela jornada até a colheita, nada ele vai colher. E é verdade. Você vê um lavrador, ele tem que plantar, ele tem que regar, ele tem que cuidar, ele tem que lavrar a terra ali, ele tem que dedicar, e ele tem que ter uma fé que quando produzir os frutos, ele vai ser o primeiro a desfrutar dos frutos. Mas a pessoa que ela desfalece no meio da sua caminhada, ela vai colher uma coisa? Você conhece alguma pessoa inconstante que chega em algum lugar, meu irmão? E Deus está falando sobre isso, né? Sobre pessoas inconstantes, está falando sobre perseverar. Semana toda Deus está falando sobre isso aqui na igreja. Sobre o tempo desperdiçado é tempo perdido. Se você não fez nada antes que realmente edificasse, não volta mais. Então Deus, ele tem falado muito sobre isso. Você conhece alguém que realmente que não se mantém, é completamente inconstante nos seus feitos, ela chega a algum lugar? Ninguém chega, irmão. Seja no estudo, seja na faculdade, seja na vida profissional. Pessoa que hoje quer uma coisa, ela dorme pensando numa coisa, amanhã ela acorda pensando em outra. Já viu isso? Pessoas que variam, pessoas que não têm firmeza, pessoas que não chegam a lugar algum, pessoas que realmente têm um propósito, uma meta, um objetivo, uma visão de Deus, ela se permanece firme e constante, convicto que ela vai chegar lá. Porque ela vive uma visão espiritual, ela já se vê naquela situação. E através dessa convicção, ela chega na vitória em nome de Jesus. Agora, pessoas que não se mantêm convictas, né, na sua jornada, na sua caminhada, ela não chega em lugar algum. Seja no chamado, seja na vida profissional, seja lutar pela família, seja lutar pelo casamento, seja lutar pelos filhos que talvez tenham dado problema. Se você realmente não lutar, se você não perseverar, se você não se manter firme, se você não permanecer convicto das promessas de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Convicção é certeza. Convicção tem tudo a ver com fé, meu irmão. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amém, queridos? Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Quando eu olho para a vida de Jó, diante de todas as calamidades, todo aqui talvez já conheça a história de Jó, que sofreu, pereceu, né, teve perdas.
mas é um homem que se mantém firme através das expressões que ele fala. Ele fala: eu bem sei que o meu Redentor vive e por final se levantará sobre a terra. Sabe o que é isso? É uma declaração de uma pessoa convicta. Não é aquela pessoa que fica vitimizando tudo. Ó Deus, ó céu, eu não dou para coisa nenhuma. Aquele que a pessoa consegue, eu não consigo. Eu sou pior do que A, pior do que B. Meu irmão, para com isso, irmão. Aleluia. Para com esse tipo de sentimento, irmão. E isso é coisa que vai destruir a sua vida. O Senhor me fala para nós: levanta-te e resplandece-te, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre a tua vida. Aleluia. Meu irmão, para você vencer, você tem que crer na visão. Você não precisa nem de críticas e nem de elogio. Você precisa acreditar. Tem pessoas que às vezes ela perde a visão porque ela não tem apoio. Ah, olha, eu nunca acredito nessa visão, eu não acredito que você vai chegar lá. Quem tem que acreditar é você. Você que tem que ter convicção. Você para ver um sonho, você não precisa da convicção de A, de B ou C. Você precisa ter as suas próprias convicções. Se Deus falou, Ele é poderoso para me colocar na terra que manda leite e mel. José do Egito era um homem convicto, meu irmão. Imagine, os próprios irmãos ali menosprezavam José, ofendiam José, humilharam José, venderam seu irmão para os mercadores. Um homem que aos olhos humanos estava desacreditado. Até o pai e a mãe não acreditaram na visão do sonho que Deus deu à vida de José. Mas ele não precisou nem que o pai cresce, nem que a mãe, nem que os irmãos, porque ele tinha a convicção que o Deus prometeu é poderoso para um dia cumprir na sua vida. Aleluia! Uma pessoa convicta também, Davi. Quantos ali, quando foi enfrentar o gigante Golias, quantas pessoas se levantaram contra? Os próprios irmãos: sai daqui, tu é presunçoso, tu não tem idade para isso, tu é um menino, vai embora. Mas Davi encarou, porque tinha convicção no Senhor dos Exércitos. Meu irmão, sem convicção você não chega a lugar nenhum. Quem não tem convicção não vive promessa de Deus, irmão. Quem não tem convicção não vive vitórias. Quem tem convicção não vai viver o melhor de Deus, vai viver vitória, vai alcançar todos os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. Aleluia! Porque agindo Deus, quem impedirá? Quando eu olho para o Paulo, vira e mexe nas escrituras e fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo falou isso dentro de uma cadeia. Sabe o que é isso? Dentro de uma cadeia, declarando fé para aquelas pessoas que estão lá fora: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que é isso? Uma expressão de uma pessoa convicta. Outra expressão no livro de Romanos, Paulo fala, né? Maior o que está comigo do que aquele que está no mundo. Meu irmão, sabe e conhece o Deus que serve. O que gera falta de convicção é a falta de entendimento. Quando você não conhece o tamanho do Deus que você serve, quando você não tem uma intimidade com Ele, você vai variar. Você vai ser vulnerável ao ataque do inimigo. O diabo vai chegar e vai sujeitar sua mente, que você não vai chegar a lugar nenhum, para você desistir. Tenha a convicção da sua cura hoje, em nome de Jesus. Tenha a convicção que Deus vai fazer justiça por você. Tenha a convicção que Deus é Deus de provisão. Tenha a convicção que Ele é o Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. É o Jeová Tsekedu, o Senhor é a minha justiça. Tenha a convicção que Ele vai gerar a provisão que você precisa, porque Ele é o Deus provedor, Jeová Jireh, Jeová Rafa, o Deus da minha cura. Mas se você não tem convicção, a Bíblia fala que a fé, que a dúvida é inimigo que da fé. Quem duvida não alcança nada, que a Bíblia vai dizer. É comparado com uma onda do mar. Pessoas que têm tal tipo de sentimento, nada alcançará da parte do Senhor. Você é como onda no mar. Você vem, a bênção está vindo. Vem. Eu creio. Ah, é para mim, eu acho que não é para mim não. Vai embora a tua bênção. Porque você não creu. Creu? Perdeu. Não creu, né? Perdeu. Tem que crer, meu irmão. Aleluia. Você tem que crer em nome de Jesus. Então, amados, em nome de Jesus, eu botei aqui um exemplo aqui, porque com convicção, meu, você pode moderar povos, você pode alcançar nações, você pode transformar vidas. A sua vida vai ser mudada porque quando você tem uma convicção cristã. Se você não tem convicção cristã, a sua vida nunca vai ser transformada. Você tem que saber quem você é em Cristo, para onde você vai, o que você tem nas promessas de Deus, através da sua comunhão com a palavra de Deus. Como é que eu posso me apropriar da promessa de Deus se nem conheço a vontade de Deus para a minha vida? Quando você começa a estudar a palavra, a Bíblia fala que tem mais de 8.000 promessas para mim e para você como filho de Deus.
Se o Deus fala, eu prometi, Ele é fiel para cumprir, porque Deus não é mentiroso. E quando você conhece a palavra, essa verdade que nos liberta, essa palavra que transforma a nossa vida, consequentemente você vai viver o melhor de Deus. Satanás, ele usa a maior arma para enfraquecer o cristão, para botar ele no derrotismo, é quando ele não tem o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando você começa a ter o conhecimento, mais forte você fica. Aleluia! Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra vai gerando fé. Não é, meu irmão, novela das 8, não é o gibi, não é o jornal do dia, mas é a palavra de Deus que vai gerar fé na sua vida. E quando ela gera fé, meu irmão, você cresce. Aleluia! Porque Deus é contigo em nome de Jesus. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem uma convicção que você tem uma aliança com Deus. Você tem uma convicção que Deus te protege, Deus te guarda. Você está convicto que agindo o Senhor, quem impedirá? Porque você tem convicções, porque foi gerado pela própria comunhão com a palavra que é Jesus Cristo. Então, pessoas que não têm convicção, meu irmão, só vivem cheias de dúvidas. Ela só vive insegura. Ela não sabe para onde está indo. Ela não sabe se vai acontecer ou não. Mas quando você tem convicção, você sabe para onde você está indo, você sabe onde vai chegar, você sabe, porque você crê, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia! Aí você chega lá. Só vence quem é convicto. Aonde tem a galeria dos heróis da fé, poderíamos botar galerias dos convictos. Homens ali que enfrentaram reis, enfrentaram espada, enfrentaram fornalha do fogo ardente, enfrentaram cova de leão, mas se manteram firmes até a morte. Porque eles acreditavam naquele que é fiel. Aleluia, queridos. Às vezes o crente passa um problema, uma dificuldade, o Satanás se apresenta para fazer uma oferta, o crente já está caindo já naquela oferta. O crente já está sentando no banquete do diabo. Você tem que ter a convicção, quem é você no mundo espiritual? Somos filhos de Deus, o Filho de Deus vivo. E a Bíblia fala, se quiseres ouvidos, comeremos o melhor dessa terra. Se quiser, é condicional. Tem pessoas que até têm um desejo, mas não quer muito. Mas se você quiser, a Bíblia fala, se quiseres, ouvires a minha voz, no sentido de praticar, comeremos o melhor dessa terra. Aleluia! E para viver isso tem que ter convicção. Aleluia! Tem que ter convicção. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Alguns homens perderam a convicção, amados, como Judas Iscariote. Ele perdeu a sua convicção. O homem foi apóstolo, mas deixou de ser servo. Perdeu a convicção. Perdeu a visão. Perdeu, meu irmão, a maior bênção que ele poderia ter, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia me fala, um homem que perdeu a convicção também foi o rei Saul. Começou bem, mas terminou mal. Deus estabeleceu como rei, deu riqueza, ouro, prata. Ele tinha súditos, tinha exército, tinha do bom e do melhor, mas se corrompeu porque a soberba entrou no coração. Não se manteve convicto na sua caminhada cristã. Da mesma forma, Geazi, aquele que era moço de Eliseu, ali Eliseu foi usado poderosamente para curar um homem de lepra, chamado Naamã. E aquele Geazi era um moço que sempre acompanhava Eliseu, estava aprendendo acerca das coisas de Deus, e estava sendo instruído pelo próprio profeta Eliseu. Mas ali ele se corrompe, porque Naamã queria entregar especiarias a Eliseu, dando ouro, prata, e Eliseu falou, não, tudo que é teu você pode levar, quem te curou foi Deus, eu não quero nada que é teu. Mas Geazi cresceu o olho, foi atrás lá de Naamã, e a Bíblia fala que a lepra que Naamã, ele recebeu a cura, né, ele foi embora, caiu sobre a vida de Geazi, morreu leproso, porque não se manteram convictos na sua caminhada cristã. A Bíblia fala também de Esaú, que se corrompeu. Ele ali trocou ali a primogenitura, a bênção, por pratos de lentilha. E quantas pessoas, irmãos, estão se vendendo, não se mantendo na sua convicção cristã? Perguntando para o seu irmão, quem é você em Cristo Jesus? É para refletir, né, irmão? Quem somos em Cristo? Nós fomos gerados, irmão, para o nome do Senhor ser glorificado. Nós fomos gerados para que o nome de Deus venha a ser louvado. Nós fomos gerados para ser instrumento. Porque na Romanos vai me dizer que a sociedade, a ardente criatura, estão na expectativa de ver a manifestação dos filhos de Deus. O mundo lá fora quer ver Jesus em nós. E essas pessoas estão no nosso trabalho. Essas pessoas estão na faculdade que a gente faz.
Essas pessoas são os nossos vizinhos. Essas pessoas são as pessoas que a gente se dá todo dia. Eles querem ver o nosso testemunho, quer realmente ver Jesus em nós, até da maneira que a gente anda, que a gente fala, que se veste. Eles querem ver Jesus em nossa vida. Aleluia! Mas se a gente não ter essa convicção, fica impossível de dar testemunho cristão. Você tem que saber quem é você em Cristo, amados. A cada dia levantar e saber quem nós somos em Cristo Jesus. Eu fui gerado para glorificar o Senhor. Eu fui chamado para ser um verdadeiro adorador. Eu fui chamado para ser servo de Deus, uma nação eleita, um povo adquirido. Aleluia! Um sacerdócio real para o meu Deus. E quando você permanece firme, meu, o nome do Senhor é glorificado. As promessas se cumprem. A bênção de Deus ela vem. Porque a bênção de Deus só está no centro da vontade soberana do Senhor. Aleluia! E ali Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, para a gente finalizar aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Paulo lhe tinha um propósito, versículo 26, ele diz assim: é uma pessoa convicta, irmão. Olha a declaração de uma pessoa convicta aqui. Eu vejo convicção nessas coisas aqui. 1 Coríntios 9, 26 diz: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando os outros, eu mesma não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele sabia para onde estava indo, irmão. E nós, como cristãos, nós temos que saber para onde a gente está indo, saber o que a gente está fazendo, reconhecer nossas atitudes, nossos posicionamentos. A gente tem que entender isso, para que em tudo isso o nome venha a ser glorificado. Paulo fala: ainda que venham subjugar o meu corpo, dizer, corpo, toma o seu devido lugar. Se tiver que me negar para exaltar o nome do Senhor, é necessário, porque Cristo vai ser glorificado. E aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, o Senhor fala que Ele vai te exaltar. Com Deus você nunca perde, meu irmão. Aleluia! Com Jesus nós nunca perdemos. A Bíblia me fala que por meio de Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. Em 2 Coríntios capítulo 13 vai dizer o seguinte, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Paulo fala para a igreja examinar a si mesmo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Nós temos que ter convicção cristã, convicção de fé, saber que Jesus está em nós. Porque se a gente perde essa convicção, nós já estamos reprovados, irmão, diante de Deus. Deus chamou a gente não para ser reprovado, mas para ser aprovado pelo Senhor. Jesus, Ele está em nós. Por isso que Paulo fala, né? Eu não vivo mais, mas Cristo vive e reina em mim. Amém? Ele quer reinar na nossa vida. João Batista falou que eu vim a diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça. Quando Jesus ocupar a maior parte da nossa vida, mais Deus será louvado em nós. O nosso eu às vezes atrapalha muitas coisas que nós temos que diminuir para que Jesus cresça em nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, queridos.